Fala, galerinha. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né, iniciais sobre a disciplina de bioquímica. Para essas estruturas, pessoal, para esses grupamentos que foram apresentados de maneira individual, quando eles compõem uma determinada molécula, também existem várias formas de representar essas estruturas químicas, certo? Na bioquímica, a gente vai ver aqui basicamente essas duas representações aqui, essas duas primeiras aqui, que ó. Nessa primeira, o que a gente pode observar? A gente tem um exemplo aqui de uma representação que a gente chama de projeção de Fischer, certo? Essa primeira aqui, que olha, onde a gente tem ligações, onde essas ligações simples aqui são simplesmente bastões, certo? Então, na projeção de Fischer, a gente assume que as ligações horizontais elas se projetam para fora do plano do papel e as ligações verticais para trás do plano do papel. O que seria isso? Imagine que a gente está aqui conversando e a gente tem aqui que, olha, uma maneira de tentar esquematizar uma estrutura num espaço bidimensional de uma maneira tridimensional. O que seria isso? Eu vou pegar isso daqui que, olha, e vou tentar imaginar que as ligações horizontais elas estão projetando para o seu lado, certo? Para fora do plano. Já as ligações na vertical, elas estão se projetando para trás do plano do papel. É como se eu imaginasse que ela estivesse saindo do papel. Uma para fora e outra para dentro, certo? No entanto, existem fórmulas de projeções mais fáceis da gente entender. Até porque essa fórmula de projeção de Fischer aqui, muitas das vezes, elas nem sempre pretendem representar essa configuração que eu acabei de passar para vocês. Às vezes essa ligação aqui ela pode estar de maneira aleatória. Então, não representando de maneira correta a função definitiva da projeção de Fischer. Certo? Então, para isso, a gente tem algumas outras formas de expressar uma estrutura química. Segundo essa daqui, que olha, vamos falar dessa aqui, deixa eu destacar. Essa forma de representação estrutural ela é chamada de forma de perspectiva. Okay? O que seria isso? Basicamente, é o que eu acabei de falar na projeção de Fischer, mas representado de maneira específica para cada uma dessas projeções. O que significa isso? Vocês estão vendo que olha, se a gente for comparar, é a mesma estrutura, certo? A gente tem aqui para as ligações que estão na horizontal, eu tenho aqui ligações que são mais densas. Estão vendo aqui que ela está formando uma ligação mais cheia aqui? Essa ligação cheia, mais grossa aqui, ela representa uma ligação que ela está projetada para fora do plano do papel. Okay? É como se eu tivesse aqui o plano dessa apresentação, o hidrogênio e o grupamento amino aqui, eles estão saindo desse plano, eles estão sendo projetados para fora desse plano, ok? Já ao contrário dessa cunha aqui, a gente tem aqui ligações tracejadas, certo? Então esse tracejado aqui, ele está representando aqui uma ligação que ela está se projetando para dentro do plano, para trás daquele plano. Certo? Então aqui, olha, eu tenho representado na ligação cheia para fora do plano, na ligação tracejada para dentro do plano, para trás desse plano aqui. Vou tentar aqui utilizar duas câmeras ao mesmo tempo e depois editar aqui para ver se fica legal, ok? Então olha aqui, aqui novamente eu tenho representado uma estrutura tridimensional. A gente pode imaginar que o pretinho aqui é um carbono, tá ok? Fazendo uma ligação, fazendo 4 ligações aqui com componentes aqui, nesse caso estruturas distintas. E o que a gente pode perceber? Que quando a gente coloca num determinado plano essa estrutura tridimensional, algumas ligações estão projetando para um determinado lado. Se a gente for pegar aqui, que olha, a marrom e a amarelinha, elas estão voltadas para o lado de vocês. Ok? Já o verde e o azul está para o meu lado, certo? Então aqui, essa representação, essa estrutura tridimensional aqui não precisa de outra forma de representação. A gente consegue enxergar as ligações que estão para fora do plano e para dentro do plano. Então, para frente e para trás, certo? Agora, no papel, como é que a gente faz essa representação? Aí a gente volta, né, lá naquelas projeções. Deixa eu limpar aqui. Pronto, voltamos aqui que, olha, vocês estão vendo representado aqui seta tracejada e seta cheia, certo?
Então, essas setas tracejadas e setas cheias têm a função de representar no papel essa estrutura tridimensional aqui, beleza? Então, novamente aqui, olha, as setas cheias vão estar representando a estrutura que está para fora do plano. E para fora do plano aqui nessa videoaula vai depender muito de quem está observando. O meu ponto de vista é diferente do de vocês, ok? Então, olha aqui, o marrom e o amarelo, para vocês, eles estão em relação ao carbono, né? Eles estão na direção de vocês, ok? Então, nesse caso aí, para vocês, essa estrutura aqui, essa ligação aqui e essa aqui seriam representadas por setas cheias, ok? Ou seja, em direção ao observador. Já a tracejada, ela representa a direção oposta ao observador. Então, para vocês que estão assistindo esse vídeo, a ligação que faz do carbono com esse componente verde e esse azul aqui, que olha, está para trás do carbono, certo? Então, essas duas ligações aqui seriam tracejadas, tá? Para mim, o ponto de vista é diferente, né? Então, para mim, eu estou aqui olhando essa molécula, o marrom e o amarelinho estão para trás do plano. Então, eu, se fosse representar essa molécula no papel, colocaria essas duas aqui com linhas tracejadas e essas duas aqui com linhas cheias, beleza? Porque elas estão em minha direção. Ficou claro? Existem outras formas de representar essas estruturas químicas. A gente tem aqui que, olha, nessa terceira figurinha aqui, a gente tem aqui uma representação na qual o átomo também se projeta para dentro e para fora da perspectiva do leitor, mas aqui mostrando aqui em alguns ângulos para todas as ligações, certo? E também aqui que, olha, com a representação dos átomos em bola, certo? Seria um modelo diferente, de bastão e esfera. Também, outro modelo aqui que possível de ser utilizado, já mostrando aqui agora o volume atômico de cada um desses representantes aqui, onde cada átomo ele é mostrado com o seu raio de Van der Waals relativamente correto, certo? Então demonstrando aqui o espaço que cada um desses átomos ocupam nessa molécula. Ficou claro? Qualquer dúvida, depois vocês podem me mandar lá no fórum de dúvidas que a gente tenta resolver, beleza? Ok? A gente vai ficar por aqui, vai ficar faltando falar dessa isomeria de carbono quiral, que a gente vai ver na próxima aula, e eu vou ficar aguardando vocês então no próximo vídeo, beleza? No mais, grande abraço para todos vocês.